E aí, pessoal, estamos nós na estrada de novo, André. E hoje tem dica? Sempre. Olha, essa empresa tem uma história muito peculiar, viu, Vidal? Porque diferente das outras que a gente visitou, não é uma empresa que tem origem familiar. Ela começou em 1971, fruto da fusão aí de 3 gigantes da linha branca, e aí de lá para cá eles foram trocando de comando várias vezes, até que em 2019 foram vendidos para um grupo japonês. Pois é, e eles são os líderes mundiais da sua categoria, 90 milhões de unidades produzidas por ano, tá bom para você, não? Acho que dá. Pois é, e ainda tem um detalhe, peculiaridade. Dicas assim, peculiares. Eles são a primeira empresa brasileira a abrir uma fábrica na China, sabia? Olha só, gente. Curiosidade. Vamos lá descobrir quem é? Vem Bora. com a gente, segue a gente que vai estar ótimo isso. Já. Chegamos! Onde é que estamos, André? Aqui, ó, Nidec, Embraco, um dos maiores fabricantes mundiais de compressores para refrigeração. Bora lá? Vamos ver o que eles têm para contar pra gente. Isso aí, vamos Segue lá. a gente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Negociação, na nossa segunda temporada, Conexão Santa Catarina. Hoje a gente está aqui na Nidec conversando com o Ristoff. Olá, Ristoff, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Olha, gente, não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, cliquem no sininho para serem notificados dos próximos episódios. E antes da gente começar, Vidal, meu brother, por favor, dá um oi na galera Certo. Tudo bem, gente? Estamos aqui de novo na estrada, hoje em uma baita empresa, uma empresa que é um orgulho não só para Santa Catarina, mas para o Brasil, né? Que exporta o que a gente tem de melhor no nosso Brasil, de conhecimento, e vamos conhecer um pouquinho dos desafios, da estrutura, do time de compras daqui. Então, Ristoff, Vamos lá. muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo ao Negociação. Se quiser dar uma palavrinha, se apresentar para o pessoal, bem-vindo. Muito bem. Bom dia, pessoal, e obrigado, André e Vidal, aí, pela oportunidade de a gente mostrar um pouco o trabalho que a gente está fazendo aqui na Nidec. Espero que seja bem utilizado e que seja de boa utilização para todo mundo que está ouvindo e para a gente poder manter esse contato e ir um pouco mais adiante. O meu nome é Luiz Henrique Ristoff, eu sou formado em Engenharia Mecânica, eu trabalho na Nidec, que a maioria deve conhecer Embraco, mas hoje nós somos Nidec. Eu sou responsável, sou diretor de compras. Eu até estava comentando aqui, a gente falava muito compras, mas hoje a gente diz, sou diretor de procurement. O meu segmento é responsável global pela parte de supply development e também pela gestão aqui da planta da Nidec no Brasil. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre como funciona o processo e como a gente tem desenvolvido o nosso modelo de desenvolver fornecedores, de fazer compras dentro desse bate-papo aí com vocês. Legal. O Ristoff, resgatando um pouco também da nossa prévia aqui, né? Você está aqui há muitos anos e vivenciou várias mudanças, vamos dizer assim, na empresa ao longo desse tempo todo, né? Conta pra gente, né, o momento que hoje a Nidec está passando, né, de consolidação de mais uma fase de transição, mas colocando para quem está assistindo, quais são os principais desafios, né, que vocês como procurement têm, né, no geral, né, olhando o cômputo global, né, da atuação de vocês? Os movimentos que eu estou na empresa, no trabalho ligado a fornecedores há 31 anos. Tenho um trabalho prévio trabalhei 12, 13 anos na Cipla, que faz parte hoje de um outro grupo, e na Nidec eu tive já envolvido com logística, com qualidade, com manutenção, com produção, e muito forte com a relação com a base de fornecedores. Então, todas essas ondas e todos esses ciclos que a gente teve, a gente já participou de uma gestão muito mais regional, que foi na época da implementação da Embraco, há mais de 50 anos atrás. A gente teve uma época de internalização, que foi uns 30 anos, com se eu não me engano, a primeira empresa brasileira a se instalar na China. Talvez a gente está competindo aí com a Embraer, mas sem dúvida na indústria de compressores foi a
primeira brasileira de motores, a primeira brasileira a estar na China. E agora nós estamos dentro do modelo da empresa japonesa, que tem o headquarter localizado no Japão, e tem dentro da estrutura da Nidec, assim, só para entender um pouco a dimensão do negócio, nós estamos falando em 300 mil pessoas, estamos espalhados em 40 países, a Nidec como um todo, e em torno aí de países 30, em torno de empresas, nós temos mais de 300 empresas ao redor do mundo. E com tudo isso, nós temos divisões dentro do negócio que centralizam em ACIN, que vocês podem ver no fundo da tela aí, que é appliance comercial e industrial de motores, onde essa planta e eu estou inserido, e nós temos a divisão também de motores para indústria automotiva, para a indústria de smartphone e para a indústria de dados. Então, nós trabalhamos muito em commodities, em alta tecnologia, alta inovação. Então, é um mix de produto de alta tecnologia, alta inovação, mas também um mix de commodities. E esse processo de avaliação de compras e avaliação de base de negócios foi mudando ao longo dos anos. Hoje a gente não chama mais de compras a nossa área. Eu sou responsável. Essa conversa aqui é muito direcionada para materiais diretos, que é a matéria-prima que faz parte do compressor que vocês estão vendo e a gente está compartilhando junto com vocês. Do ladinho dele não está aqui, mas deveria ter um motor elétrico, que é o motor que faz o movimento aí de lavadoras, ar-condicionados, motores para a linha de wet, que a gente chama que é a linha de úmidos, e a linha dry, que a gente chama que são dos secadores, micro-ondas e por aí adiante. E essa indústria, ela se desenvolveu ao longo dos anos, onde a gente teve que, em vez de nós passamos de ser uma área de compras que fazia a identificação de fornecedor por cotação, de uma ou duas cotações, e certificava um fornecedor no modelo para atender a demanda regional. A gente passou a ser uma empresa desenvolvedora de fornecedores globais. E isso foi um ciclo importante do nosso negócio. Vocês, por favor, eu vou entrando nos negócios, se vocês quiserem interferir, por favor, fiquem à vontade. E esse modelo foi interessante, porque lá no começo a gente foi para a China para começar, nós globalizamos a Embraco através de uma empresa na China. E para isso a gente começou a mandar componentes do Brasil para a China. Em menos de um ano a gente desenvolveu a cadeia de fornecedores para abastecer a China, nós não mandamos mais nada do Brasil ou de outros países para Embraco, Nidec, China, e começou a desenvolver fornecedores locais para abastecer aquela planta. Ao mesmo tempo a gente desenvolveu esses fornecedores para serem fornecedores de outras plantas. Então a gente começou a capacitar esses fornecedores globais para atender a Europa, atender a LAR, as regiões da Europa, a região da LAR e a região da NAR. Só que a gente mandou brasileiros para fazer essa globalização entre os brasileiros. Eu fui, então a gente começou a identificar fornecedores, a negociar com fornecedores chineses. Então, no caminho a gente identificou, mas a cultura é diferente. O jeito do chinês fazer negócio é diferente, o jeito de negociar é diferente. Então a gente começou a desenvolver, treinar e preparar uma equipe de procurement na China, estabelecida em Beijing, e a gente começou a fazer parcerias de negócio. Então, sempre quando ia visitar um fornecedor, ia um negociador chinês, ia um negociador ou brasileiro, ou europeu, ou americano, e sempre tinha alguém para fazer o desenvolvimento do fornecedor. Então, esse tripé que alavancou o desenvolvimento de fornecedores globais. Hoje a gente tem fornecedor global na APA, que a gente chama, que é toda a Ásia, tem fornecedores globais sendo desenvolvidos na Índia e tem fornecedores globais sendo desenvolvidos em todo o país. Isso tudo são circunstâncias que foram nos levando a ter essa demanda. Então, quando a gente começou a ser global, a gente começou a enfrentar as dificuldades geopolíticas. Então, as dificuldades vinham de um conflito numa área, uma restrição de importação de outra área, um bloqueio comercial de outra área, de outro país. Então a gente enfrentava um bloqueio no México, que não tinha no Brasil, que não tinha na Europa, ou tinha na Europa e não tinha nos outros países. Então a gente começou a definir a estratégia de dual sourcing,
de triple source. E como é que a gente definiu isso? A gente definiu uma matriz, uma pirâmide que consistia de ter uma base de fornecedores que deveria... O topo da pirâmide sempre foi os estratégicos. E os estratégicos a gente tem definições claras que vocês podem... Nada é do que estão publicados nos livros, não é nenhuma invenção... Aplicação de metodologia. Aplicação de metodologia. Então, esses caras que, baseado no custo, complexidade e importância do negócio, a gente caracterizou, e dependência do negócio, a gente caracterizou como estratégico, a gente definiu a base global, começamos a enviar pessoas de todas as áreas, de engenharia, de qualidade, de procurement, de negócio, para estabelecer uma base. Hoje a nossa base global é muito forte na China e se vocês perguntassem, mas o preço da China é competitivo, o custo da China é competitivo, o que eu posso dizer é que nós trabalhamos muito em Total Cost Ownership. Então, a gente desenvolve um fornecedor com uma base de preço que tem que ser competitivo chegando na base de produção. Independente se o preço é competitivo na base da China, ele tem que chegar competitivo na base da operação, na base onde nós somos localizados. Bacana. Acho que você trouxe um resumão, né, de toda essa estrutura, de tudo que a gente bateu esse papo antes. Eu queria pensar alguns desses pontos que você trouxe para a gente trazer para a galera que está assistindo, né? Então, a gente tem, né, o público que a gente assiste a gente, então desde tá numa empresa grande, né, às vezes uma empresa até do porte de vocês hoje até uma empresa pequena, né? E muitas perguntas vêm, cara, como é que funciona uma estrutura, né? Tô falando agora especificamente de compra. Você contou um pouquinho para a gente de como funciona como vocês estão organizados enquanto compras, né? De ter da pirâmide mesmo aí do compras e de como que vocês se dividem. Conta um pouquinho para a gente mais Legal. Detalhado isso, porque acho isso que é bastante curioso, né? Vidal, só pegando um pouco o teu gancho, independente se a empresa é pequena, o grande, o médio, o familiar, o multinacional, os conceitos de procurement são utilizáveis e são úteis, guardadas as devidas proporções, mas os conceitos são utilizados para todo tipo de indústria. Isso aí. Seja ela, nós somos uma indústria de metal mecânica, indústria de eletrônicos, mas qualquer segmento, qualquer tamanho de empresa pode e deve usar os conceitos que nós utilizamos. Depois cada um vai se adaptando, se adequando à sua necessidade, ao seu mercado, mas os conceitos são universais e são aplicáveis para todos. Então a nossa estrutura hoje, nós temos os pilares, nós somos divididos por business units, que contempla, que nem eu falei há pouco, a parte de appliances, comerciais, residenciais e indústria de motores, o business que a gente chama de business C&I, que são mais motores industriais, business de automotiva e business de criação que é o climate, negócio voltado para condições de meio ambiente. Então, todos esses 3, 4 business, eles são administrados de forma global e de forma que tem um presidente responsável por todas essas organizações. E a área de procurement, ela é cross. Então, dentro da nossa área, que é ACIM, que a gente chama, nós temos uma estrutura global de procurement, que ela faz toda a definição da estratégia, toda a definição de base de fornecedores por região e globalmente. Então, a partir do momento que as regiões definem as suas necessidades, a partir de que as regiões definem os seus custos, a necessidade de custo, a necessidade de alavancagem de qualidade de um produto específico da região, a gente, junto com o time global, define a estratégia global, também baseado na nossa pirâmide corporativa, de quem é global, de quem é local, quem é regional e quem é local. E em cima disso a gente faz os desenvolvimentos de fornecedores. Agora, quem faz isso, quem está por trás de tudo isso, é a inteligência do negócio. Então a gente tem uma área que a gente chama de Procurement Business Intelligence, também é uma área corporativa que nos ajuda a entender o mercado de matéria-prima, a entender
como é que oscila as principais matérias-primas no mercado. Os nossos componentes, vocês podem ver, são 6 ou 7 componentes que compõem mais da metade do custo do compressor e do motor. Então a gente tem uma identificação global de como é que esses índices vão flutuando ao longo da demanda, que vai nos direcionando a montar modelos estratégicos de compras. Nós temos também dentro dessa inteligência aqueles que nos suportam com should cost analysis, com a questão de custo, o quanto o nosso custo e as nossas reduções de custo, o quanto o nosso impacto financeiro impacta no resultado da organização, que a área de procurement é um dos principais motores de alavancagem de tornar o business atraente e mais rentável para o contexto da organização. Nós temos uma área que a gente chama de negócios, que ela é suportada por diretores globais de negócios, gerentes regionais de negócios e gerentes locais de negócios. E nós temos o terceiro pilar dentro da estrutura de procurement, que é a parte de desenvolvimento de fornecedores, que é uma parte core do nosso negócio, porque nós somos sustentados pelo tripé custo, meio ambiente e qualidade. Para a gente ter a qualidade contínua, a melhoria contínua de qualidade, a gente tem que estar junto com a base de fornecedores, entendendo a cadeia de fornecedores, da onde que eles compram, como eles produzem, a capacidade do processo deles e que garanta uma capacidade de processo de produção contínua dentro do nosso negócio. Nós produzimos 25 milhões de compressores por ano, mais alguns milhões de motores por ano, então nós temos que ter uma base, custo competitivo, sustentável ao nível de meio ambiente, de resíduos e de consumo de energia, consumo de água, e sustentável a nível de qualidade e capabilidade de processo da base de fornecedores. Legal, deixa eu só fazer ainda nessa parte de estrutura, né? Porque eu sinto que algumas empresas têm passado, né? Foi um movimento que a gente viu nos últimos anos, passado por aquisições de grupos internacionais, e eu sinto que muitos compradores temem esse movimento em alguns momentos, porque pensam, agora vão comprar tudo globalmente e acabou para mim. Né? Mas, como você falou, né? A pirâmide olha para todo o processo, para tudo que você compra, tudo que compõe, né? E é claro que a gente está olhando para isso aqui, mas isso aqui ainda se expande em embalagem, né? Em transporte, em outras coisas. Então, mesmo você sendo global, né? Você tem decisões tomadas, né? Suprimentos definidos globalmente, mas você tem também um time local para aquilo que faz sentido ser comprado local, certo? Bom ponto, Vidal. Toda essa organização, ela só se sustenta se tem uma boa gestão de rotina e uma boa execução. Toda gestão de rotina e toda execução é feita pelo time local. Então, só para parafrasear um pouco o que você falou, a gente não usa mais o termo comprador. E não é por demérito ou não demérito. Existem ainda empresas que utilizam e fazem bem isso, mas hoje o nosso Category Manager, que a gente chama, ele é responsável pela identificação, negociação, desenvolvimento e certificação do componente. Ou seja, quando nós entregamos esse pacote, esse entire supply chain da compra, especificamente, nós entregamos um pacote para operação que ela seja viável a nível de custo, a nível de execução, a nível de qualidade, a nível de supply chain. E quem é responsável pela essa implementação e execução é o Category Manager local. Então, é ele que tem a interface com a planta, é ele que tem a interface com o planejamento, é ele que tem a interface com a qualidade, é ele que sabe as dores de produzir um componente, e ele que sabe a dor do fornecedor, tanto local como global, para atender as demandas específicas do nosso tipo de negócio. Então, muito se fala em inteligência artificial, muito se fala em digitalização, muito se fala em automação, mas o skill, por isso que a gente insiste com o nosso time, o conceito fundamental, ele deixa de ser um comprador que faz uma compra para ser um gestor de negócio. E para isso ele tem que ter uma habilidade diferente. O skill dele muda. Primeira coisa, ele tem que, se for independente se ele é de uma empresa pequena, média ou grande, ele tem que dominar um outro idioma.
necessariamente precisa ter um segundo idioma. Hoje é espanhol, inglês, chinês, mas independente se ele é local ou global, ele tem que dominar, porque as interfaces são gigantes com toda a base de fornecedor. Outro skill que ele tem que desenvolver é ser multicultural, porque a abordagem que ele tem com o fornecedor brasileiro, a abordagem que ele tem com o fornecedor alemão, e um chinês, japonês, indiano, os conceitos de comprar são os mesmos, mas o conceito de fazer negócios difere de região para região. Então tem que ter a habilidade de não falar palavras que não são próprias para o negócio, o comportamento corporal que não são próprios para o negócio, sabendo respeitar essa cultura, mas mantendo sempre a dinâmica de buscar facilitar negócios e trazer o melhor custo para a operação. Risto, eu ia fazer outra pergunta, mas já esse é um ponto que eu achei interessante. Essa estrutura do Category Manager, porque a gente está falando de diretos, né? Na linha de indiretos, ela também existe ou indiretos é uma figura, um modelo diferente? Não, indiretos eu não quis colocar muito, porque indiretos ela pertence à mesma linha de liderança do nosso COP, que é o Chief of Procurement. Então nós temos um pilar de material direto e um pilar de material indireto. O material indireto segue a mesma dinâmica, então a gente faz compras globais, daí o que caracteriza um óleo pode ser global, uma refeição não é global, uma previdência, porque nós temos o nosso sistema de assistência de saúde, a assistência tem que ser regional. Mas o conceito de desenvolver um fornecedor global para material direto e um conceito para desenvolver fornecedor global ou regional para material indireto é o mesmo. O skill e a habilidade do negociador é a mesma. Mesmo indireto a gente não chama mais de comprador, a gente chama de responsável pelo negócio. E nós, como Nidec, estamos fazendo essas sinergias e interface, respeitando de novo o modelo cultural de cada região, porque cada região tem um RH que atende às demandas locais, mas tentando interagir globalmente com os devidos respeitos e características das regiões. Isso já, só fazendo um break aqui, conversa muito com a nossa proposta, né? Porque negocia a arte de fazer bons negócios, a gente já fala de negócio mais do que de compras, né? A gente já traz esse DNA. Mas eu vou fazer a pergunta que eu ia fazer. Por favor. Não, porque a gente conversou também sobre desenvolvimento de produtos, né, e como que os fornecedores ajudam no desenvolvimento de produtos. Você tinha falado, inclusive, da melhoria de especificações que alguns fornecedores trazem como sugestões, né? Eu queria que você contasse um pouco, né, para a turma como que funciona isso, nessa linha de desenvolvimento de fornecedor, mas também desenvolvimento de fornecedor / produtos, usar a base de fornecedores para isso, até para inovação. E uma curiosidade, se um fornecedor da Nidec entregar um desenvolvimento que vocês trabalharam junto com ele, no contrato que vocês firmam com ele tem alguma cláusula de exclusividade, que ele tenha que manter aquele produto exclusivo para vocês por um período, que eles não possam oferecer para um concorrente de vocês? Não sei se você pode abrir essa informação, mas só para entender como é que essa coisa funciona. Só antes, interessante essa mensagem que eu trouxe ali, negociar é a arte de fazer negócio, é um tipo de takeaway que a gente tenta trazer para o nosso negócio, porque, e entrando no que você perguntou, a gente tinha muito o costume de fazer negociação, senta o negociador, o vendedor num lado, o comprador do outro lado, daí a cadeira mais alta do comprador, a cadeira mais alta sempre é do comprador. As táticas, né? O fundo do vendedor é sempre uma coisa, o fundo do comprador é sempre outra, a gente coloca o vendedor sempre daí, e às vezes traz mais gente para a mesa, às vezes traz menos. Então, o que nós mudamos? A arte de negociar, o negócio da arte de negociar continua. Porque essa habilidade, a inteligência artificial, a digitalização não vai substituir. O que a gente tem que entender é que a negociação, por ela só, ela tem que chegar no limite de fazer bons negócios para a continuidade dos negócios. Então, se eu faço uma negociação com um chinês e um brasileiro, ele tem que entender que a continuidade do meu negócio depende dele entender a cultura do Brasil, as taxas do Brasil, o custo de mão de obra do Brasil, a energia que eu tenho no Brasil,
a falta de infraestrutura e tornar o produto dele competitivo dentro do ambiente cultural industrial que eu tenho. Então, para a gente fazer isso, quando a gente desenvolve, é esse segmento que eu, depois de passar vários anos em negociação, vários anos em logística e em materiais indiretos, eu estou alocado nos últimos quase 10 anos na arte de saber ajudar a engenharia, de escolher um bom design para o fornecedor. Então, o que a gente faz? Quando a engenharia lança... É ajudar o fornecedor a te ajudar, né? Exatamente. Exatamente. Então, o que a gente faz? A engenharia não é um elo lá dentro de uma caixa blindada que só poucas pessoas podem acessar. Então, a nossa engenharia vai na casa do fornecedor, nosso fornecedor vem aqui enquanto a gente está no ciclo de desenvolvimento de um novo produto. Então, quando a gente começa a dizer, nós vamos desenhar um novo produto, a engenharia já pede qual é os fornecedores que vocês vão selecionar para atender a demanda de um novo casting, de um novo fio, de uma nova carcaça ou de uma nova tecnologia de eletrônica. Então a gente seleciona 1 ou 2 fornecedores da base, se já existe. Se não existe, a gente faz uma prospecção de mercado com o Global Team, o time global. Identificando esse processo, chama a engenharia, a gente faz um tipo de um NDA, que é um compromisso de sigilo absoluto. Entrando na segunda pergunta, a gente, em alguns modelos a gente faz exclusividade, sim, para um desenvolvimento. A gente faz, sim, um contrato de 1 ano, 2 anos de desenvolvimento. A gente não tem exclusividade para fornecimento, porque o risco de exclusividade, que é o famoso single source, a gente não pode se submeter ao risco, por mais confiável que seja a base de fornecedor, que seja a região, que seja o negócio, nós temos a condição geopolítica por trás de tudo isso que pode interromper uma base amanhã. Então a gente não pode ter exclusividade de fornecedor em nenhum lugar, em nenhum segmento, em nenhum componente, em nenhuma base. Então sempre é negociado isso e a gente dá visibilidade para a cadeia de fornecedor. O que muda, sim, é a competitividade, muda os mix, muda a influência do fornecedor, se o fornecedor é da região, se o fornecedor é global ou não. Então, respondendo assim direto, não existe exclusividade, não existe single source, tudo é dentro de uma estratégia de dual ou triple source e múltiplas regiões. Voltando para o segmento de produto. Muitas vezes a negociação fica muito difícil porque o componente é difícil de ser produzido. A gente paga por uma questão de customização para o negócio que é muito difícil de fabricar. Então a gente faz supply involvement, a gente faz desenvolvimento de fornecedores. E o que significa isso? A gente define quais são os componentes que são estratégicos e que são sigilosos e que tem que ter um comprometimento de sigilo. A gente chama uma base de fornecedores confiável e a gente diz, eu preciso fazer um componente que vai me melhorar a performance do compressor. Eu tenho esse draft aqui, eu queria que você me dissesse como eu produzo isso de uma forma mais produtiva, com um ciclo de produção menor, com uma máquina menos complexa, num ciclo de produção estándar, que não seja nada aumentado o teu custo de produção para atender a minha demanda. Então, eu tenho que tornar cada vez mais o componente standard, o melhor possível, com matéria-prima mais possível de ser identificada no mercado e que seja de uma produção de alta produtividade atrelada à alta qualidade. É quando você ajuda ele a te ajudar. Né? Então, eu vou na casa dele e a gente faz o que a gente chama de diagnóstico, faz um supply excellence com ele, que é o diagnóstico do processo produtivo dele. Daí ele diz, para produzir esse componente aqui eu tenho dificuldade por causa da tua tolerância, por causa do teu raio, por causa do diâmetro do teu furo. Mas se eu fizer mudar essa tolerância, mudar a especificação, eu tenho menos rejeito, tenho mais produtividade, eu tenho um produto com melhor qualidade, que vai evitar fazer um controle de qualidade rigoroso no final da produção e vai me dar garantia de qualidade segurada na minha linha de produção. Então, tudo isso é combinado
Não é com 100% dos componentes, são com os componentes que têm maior impacto significativo na qualidade, na performance do produto e no custo. Então, é isso que a gente envolve a cadeia de fornecedores. Legal, tu falou uma palavra interessante quando você estava falando, né? Tem todo esse processo para você chegar no fornecimento ideal, e você falou em qualidade assegurada, né? Uma das até reclamações que a gente às vezes escuta de comprador é a demora para eu homologar um fornecedor novo quando às vezes eu trago, né? Então, eu, fornecedor, fiz o meu trabalho ali, identifiquei uma oportunidade de um fornecedor novo. Daí não estou falando de indiretos, que muitas vezes é um pouco mais simples, uma homologação. Mais padrão, não mais digo padrão, simples, mas mais standard padrão. Mas de um fornecedor direto, né, que tem um cuidado extra aí, inclusive chegando numa qualidade assegurada. Conta pra gente um pouquinho do tamanho dessa complexidade de você chegar à homologação de um fornecedor para um material direto, para chegar no nível de garantir, né, garantir uma qualidade assegurada, né, mas de ter o selo qualidade assegurada. Eu não preciso fazer uma inspeção de qualidade no meu recebimento. Conta um pouquinho desse processo de homologação desse quando carro. até a gente estava comentando e tem histórias bem bacanas aí, algumas de sucesso, algumas de insucesso. Eu vou contar assim mais de uma forma para entender o processo. Quando a gente começou a ir para a China, a gente começou esse cara tem um preço muito bom, é esse cara que eu vou comprar. A gente definiu, comprou, recebeu, e para mim, e daí a gente tem todo o sistema de TSS, que é baseado na automobilística, de controles de processo. A gente recebeu todo isso, estou falando há 25 anos. A gente recebeu todos os lotes perfeitos. Todo mundo ficou maravilhado. Porra, a China é um oásis. Um oásis. A gente vai ter custo baixo, logística boa e qualidade ótima. Vamos, então, a amostra foi aprovada, vamos para o ciclo agora de produção, porque a gente tem os ciclos, né, de protótipo, de amostras e ciclo de produção. Então vamos para o ciclo de produção, em função da amostra, vamos aumentar um pouquinho. E fizemos todo o processo dessa por computador. Na época não existia muito vídeo, muito celular e muito reuniões online. Então a gente fez tudo por computador, fez toda a certificação por computador, recebeu outro lote. Para nossa surpresa veio assim um nível de qualidade absurdamente ruim para o nosso tipo de negócio. Então a gente teve que fazer a inspeção. Daí qual foi a alavancagem? A gente não entendeu, não estava entendendo a cultura do processo. Então onde é que a gente foi bem sucedido? A gente começou a entender o jeito do chinês desenvolver o produto, preparar as máquinas, desenvolver o produto e fazer a certificação em conjunto. Então a gente nunca mais fez certificação baseada em amostra, tu recebe. A gente faz sempre, confia na base. Hoje os fornecedores, a gente tem um nível tal. Primeira coisa é quando tu vai desenvolver o fornecedor, identificar o fornecedor, é ter claras as regras do jogo. E claras as regras do jogo tu tem um desenho, tu tem um negócio, tu tem uma especificação. Essa especificação ela é super controlada por causa da funcionalidade do compressor, ou ela é menos controlada porque eu tenho um nível de tolerância. Aquilo que é super controlado, ele tem que fazer super controlado. Então eles começaram a fazer sistemas de medição, a gente começou a engenharia simultânea, a troca de informação, a gente foi reduzindo a complexidade, eles foram aumentando a capacidade do processo, capabilidade do processo deles. No final do dia, a gente recebia o formulário deles, confiava no processo deles. Antes deles embarcar, a gente fazia um cross-check com o nosso time chinês e depois de fazer esse cross-check, a gente recebia. Hoje eu posso assegurar com certeza que nós temos garantia de qualidade. Mas daí quem está nos assistindo pode dizer, mas eu sou pequeno, eu não tenho comprador, eu não tenho estrutura na China, eu não tenho. Hoje a gente sabe que tem muitas empresas que fazem prestação de serviços brasileiros, competentes, que fazem trabalhos de homologação, de certificação, que atendem essa demanda. Se você comprar
e confiar que pelo preço baixo, que a qualidade que você está tomando um risco muito forte. Então, independente do nível do negócio que a gente está falando aqui, mais vale no início da prospecção, no início do envolvimento do fornecedor global, ter alguém que conhece o mercado chinês, uma companhia, uma empresa que hoje tem vários consultores que fazem certificação. Fazem a certificação. Você usou uma expressão na nossa conversa que é a Golden Sample, né? Seria a amostra de ouro, né, gente? Que é justamente, você não pode... a China, a Ásia como um todo, né? Não só a China, tem muita qualidade, né? É o que eu brinquei, né? Você não pode estar com um smartphone na mão falando a China só faz porcaria, né? E esse seu smartphone foi feito lá. Então você pode sim comprar coisa muito boa, o que você tem que ter é esses cuidados que você falou, e se não tem uma estrutura, tem empresas que fazem isso, e muito cuidado com a Gold Sample, né? Porque a primeira sempre vem maravilhosa. De novo, o que tá por trás de tudo isso é como a empresa pensa o negócio. Tu pensar que tu quer só comprar um produto barato, tu vai correr risco de receber um componente bom e em um belo momento ter alguma surpresa. Quem não pode correr esse risco porque tem continuidade, a sua cadeia de fornecedor não permite tomar esse risco, ele tem que ter a mentalidade, ou ele tem a estrutura própria que faz isso, como a Nidec tem, por ser global, como muitas empresas multinacionais têm, ou quem não tem que ter o conceito, tem que entender o conceito, tem que ir lá na China, tem que ir na Índia, tem que entender o conceito e daí achar um profissional competente que ajude a certificar, homologar esse componente. Risto, a gente teve alguns entrevistados, né, que trouxeram casos de internalização de alguns insumos que, em tese, poderiam ser comprados aí no mercado. E aqui, no caso de vocês, eu tenho uma particularidade que eu acho que vale comentar, que é uma herança, talvez, do passado, que vocês têm insumos que são fabricados dentro de casa. Conta pra gente, né, como que esses... Primeiro, abre, né, se puder, claro, quais são esses insumos, e da ótica de global sourcing, como que você trata esses insumos em comparação com os demais que você, obviamente, também encontra no mercado? Eles têm alguma preferência, são tratados diferentes, ou não, eles vão brigar com todos ali no meio do dia e no bottom line vão ter que se provar, vamos dizer assim, para o pessoal de compras, né, de procurement de vocês? Quando a antiga Embraco nasceu, ela nasceu por uma necessidade, porque todas as indústrias de refrigeradores na época, mais de 50 anos, elas dependiam de importação de compressores. E não existia China, existia uma empresa dinamarquesa, que era o maior fabricante, existia 2 empresas no mundo, que daí essas empresas brasileiras importavam esses compressores. A Embraco foi criada numa iniciativa da antiga cônsul, do gestor, que teve a visão de dizer, eu não vou ficar dependendo de importação naquela época, então ele criou uma empresa de fabricação de compressores. Foi durante o período usado um know-how e uma tecnologia de compressores da Dinamarca, e foi se desenvolvendo, e na época não existia fornecedor local. Então todos os insumos que a gente tinha, no começo a gente importava, e a Embraco já nasceu fabricando muitos insumos internamente. Então ela começou a ser uma empresa extremamente verticalizada por falta de base de fornecedores. Ao longo dos anos, a Embraco foi nacionalizando uma série de componentes. Alguns componentes continuaram sendo verticalizados porque existe o core do negócio e a gente sempre definiu muito bem o que dentro da fabricação nossa de compressores tem que ser o core. Então, um exemplo para vocês, a parte de usinagem, de machine, que a gente chama de tolerância de usinagem, é muito crítica. Então, a gente desenvolveu isso internamente. Hoje, a gente já tem, ao longo dos anos, a gente desenvolveu base de fornecedores no Brasil, base de fornecedores na China, na Índia, na Europa, em todo lugar, que fazem usinagem tão bem como a gente faz. Para alguns compressores, para alguns modelos de compressores, a gente ainda faz internamente, por uma questão daí de competência, e todo o negócio ele é driveado por um business case.
Se tu for importar ou se tu for fazer verticalizado, tem a famosa análise de make or buy. Então, o make or buy ele é balizado no should cost, que tu faz o should cost baseado no que é a base do fornecedor. Muitas vezes tu não precisa nem fazer cotação, porque o nosso time interno tem o expertise de fazer um should cost, que é o quanto deveria ser, traduzindo literalmente, é quanto deveria ser o custo dessa peça e quanto a gente tem para fazer internamente. Então, a gente definiu isso como um instrumento de tomada de decisão. A gente faz uma análise de decisão e vai no score e depende se faz interno. Então, tem muitos processos hoje que na Planta Brasil ainda são verticalizados, mas com base em fornecedores locais bem desenvolvidos e com base em fornecedores globais bem desenvolvidos. Mas a gente já nós temos plantas de motores e compressores que já nascem com o conceito de outsourcing, em função do business case que nasce. No começo, eu concordo, o business case demorava, porque passava na mesa de uma, na mesa de outra, até chegar um resultado no score final. Hoje o business case faz da noite para o dia. Hoje é overnight, porque tu senta com o time da engenharia, senta com o time da qualidade, com o time de operações, engenharia e procurement, todos eles têm expertise, criam o business case e a tomada de decisão questão de semana, ou questão para drivear uma tomada de decisão de um business. Até porque hoje em dia, se você demorar 3 meses para tomar uma decisão, já muda todas as variáveis do business case e não necessariamente o resultado é o mesmo, né? Posso fazer uma pergunta final, Vidal? Pode? Posso? Dá tempo? Não. Vai. Não, já extrapolamos até, agora vai. Não, depois qualquer coisa a gente edita, mas... Não, é porque você falou de Santa Catarina, me ocorreu um ponto, que muita gente está preocupada, a gente tem colegas que estão olhando isso bastante, que é a questão da reforma tributária. E o Estado de Santa Catarina tem vamos dizer assim, um waiver tributário, né, já de alguns anos, e com a reforma esse waiver acaba, esse benefício fiscal, né, benefício tributário do Estado. Eu quero crer que isso vai impactar bastante o global sourcing de vocês em relação a essa estrutura de custo, né, de trazer de fora para cá e internalizar esses materiais. Pergunta rápida, isso está no radar de vocês, está numa matriz de avaliação? Isso é uma conversa que a gente tem há muito tempo, porque cada vez mais a indústria portuária de Santa Catarina está se desenvolvendo, está atraindo os novos negócios e está tornando o Estado muito competitivo a nível de negócios fora de Santa Catarina, trazendo negócios para Santa Catarina. O impacto muito forte que a gente está vendo, já estamos estudando há mais de um ano a reforma tributária, não só a questão do ICMS, que a gente já tem há mais de 20 anos um negócio com o governo que estabelece as contrapartidas do negócio, mas essa reforma tributária federal, que está acontecendo, a gente está já discutindo. Cada área já tem, junto com a nossa área tributária, um representante. Então, eu tenho um representante de material direto, de material indireto, cada área tem, estudando os impactos do negócio para a reforma tributária. Se qualquer hora vocês quiserem entrar um pouco mais, a gente convida os especialistas, mas a gente está trabalhando muito forte, inclusive com empresas da região, para entender. O que está na nossa porta é a questão do a jornada de trabalho 6 mais 1. Sim, mais uma. Que sem dúvida é alguma coisa que vai impactar e a gente tem que saber só lidar e entender em quanto tempo isso, como é que vai ser a decisão final e em quanto tempo isso vai ser implementado. Legal. Mas isso já dá gancho para mais um episódio depois. Vocês são sempre bem-vindos aí. Legal. Bem, André, aquele finalzinho da nossa conversa, os takeaways, o que você leva desse bate-papo? Eu tenho muitos. Né? Eu vou ter que escolher entre vários os que eu mais achei interessante. Eu vou trazer 2. Primeiro, é essa questão de como trabalhar num time de global sourcing, porque a gente vê... Eu vou refrasear, como trabalhar no time de global sourcing como protagonista, porque a gente tem visto profissionais de procurement no Brasil trabalhando em times de global sourcing, mas sinceramente não como protagonista, como um cara que executa uma estratégia global aqui no país, né? Os caras fazem, eu faço aqui e tal, e aqui não é assim, claramente não é assim, isso é bacana. Então esse primeiro takeaway positivo. E o segundo que eu vou escolher é essa questão da conversa com a base de fornecedores para desenvolvimento de produto, inovação. Eu achei muito bacana
esse trabalho que vocês fazem aqui. Parabéns, muito legal mesmo. Então, esses são os 2 takeaways. Existem vários, mas eu vou ficar com esses 2 aqui. Legal. Eu vou trazer 2 também. Um deles é justamente essa parte de qualidade assegurada, né? Essa preocupação de garantir que o meu fornecedor vai me entregar, né? Porque eu vejo que empresas hoje gastam muito com uma estrutura de qualidade gigantesca dentro da empresa para poder estar inspecionando tudo que é recebido, quando às vezes na história do make versus buy, né, extrapolando um pouco isso e trazendo para cá, será que não vale a pena eu investir um pouco mais em qualificar, certificar esse fornecedor e não ter essa estrutura? Porque não é só o custo de você ter uma área de qualidade, é o custo do processo, é de você ter que parar, ter que fazer quarentena, né? Chegou o material, podemos botar em produção? Não pode, porque tem que ser liberado pela qualidade. Então esse é um. E o segundo, obviamente, a tua fala sobre as qualidades, né, as competências que o comprador tem que ter, né, que não adianta, pode ter, tem que ter IA, tem que ter automação, tem que ter processo, mas a qualidade do comprador, do ser humano que está ali para conseguir olhar para esse processo, trazer uma visão de negócio, né, como você trouxe o Category Manager, né, esse papel, achei fantástico. Acho que isso é algo que a gente fala muito, né, com os times de compras, com os compradores que estão ali ouvindo a gente, de cada vez mais investir nisso, né? Eu acho que existe uma compreensão que esse é o caminho, mas de execução a gente vê poucos. Né? Isso, exatamente. Acho que é a leitura. Exatamente. E aí, Ristoff, mais uma vez, Ristoff, olha, eu já estou internacionalizando o teu nome, viu? Ristoff. Mais uma vez agradecer muito aceitar o convite de estar aqui com a gente, de trazer toda essa conversa, né? Isso agrega muito, a gente sempre aprende em todos os episódios que a gente grava. E é claro, se tiver um recado que você queira dar para a galera que está vendo a gente final, por favor. Eu agradeço, nós, a Nidec, eu estou representando aqui o time, a família da Nidec, a gente agradece. Acho que é um exercício muito saudável, muito bacana a gente compartilhar os exemplos. E eu não compartilhei aqui, mas quando a gente estava falando antes, a gente tem bastante maus exemplos para se dar nessa longa caminhada. Houve muitas perdas, muitos ganhos, mas o net do resultado sempre foi muito positivo. E nessa batida de takeaways, compras ou procurement tem que sair atrás do balcão, de achar que é uma área que só compra, que só tem que fornecer material na hora. Esse conceito, o cara de procurement tem que fazer a empresa, seja média, pequena, familiar ou convencional. O profissional de procurement precisa mudar o conceito de que procurement não é um comprador, é um provedor de negócios, de resultados, um provedor de resultados. Então, o trabalho de engenharia tem que ter procurement junto. O trabalho de operação tem que ter procurement. Então, procurement é uma área assim, todas as áreas dentro do conceito, elas têm suas particularidades. Procurement faz uma diferença importantíssima a partir do momento que entende o negócio, entende a função do produto, entende onde é que ele vai ser implementado e entende o mercado. Aí o segundo takeaway, não se faz nada sem pessoas. Então nós temos depois se quiser conversar com qualquer um, nós temos plano de treinamento, nós temos plano de clima, temos plano de abordagem, de capacitar o nosso cara que é o Category Manager, que a gente chama, o cara que é o especialista de desenvolvimento, o profissional que é o especialista da inteligência, para que ele tenha as ferramentas, ele tem o hardware, tem as ferramentas necessárias para desenvolver o software, que é a habilidade dele. Então pode vir inteligência artificial, mesmo indireto, material indireto, que mais a gente vê, as bancas de compra, leilões, mas se não tiver uma inteligência por trás desse balcão, de driveando os negócios, driveando a competência da indústria automobilística, da indústria de compressores, da indústria de motores, a gente vai cair num pacote comum e às vezes faz resultado para um negócio, mas não faz resultado de uma forma geral para o business como um todo. Então, de novo, agradeço a oportunidade, vocês são super bem-vindos na Nidec e eu estou à disposição aí
Provavelmente vai meu link aí, meu telefone, fique à vontade também para a gente entrar em contato. Legal, gente. Muito obrigado a todos. Lembra de seguir a gente, né? É conteúdo gratuito para o seu desenvolvimento, né? Para o seu crescimento profissional e aplicação, como você falou, direto na empresa para trazer resultado. Legal? E o fechamento da nossa frase master, né? Se você puder, o Risto olhando ali para a câmera, falando para os compradores, nosso mantra, negocia a arte de fazer bons negócios. Eu tô comprador dessa negocia a arte de fazer bons negócios. Eu sou um dos compradores desse negócio. Legal, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Prazer. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vejo vocês no próximo episódio. Um abraço. Isso aí, gente, mais um bate-papo riquíssimo. Não foi pensado, foi coincidência, mas na última conversa falamos só sobre indiretos. Hoje o grande foco foi diretos. Isso aí. Variedade de conteúdos, né? Foi uma grande aula também de Global Sourcing. Fantástico. Espero que vocês tenham curtido. Sigam a gente para os próximos episódios e Vidal na estrada. Bora! Vamos lá! Valeu!